Você já parou para pensar como é produzido o alimento que você come? Veganismo é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, no Terrapia, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em veganismo. Mas será que você sabe o que é? Será que a gente sabe o que realmente é veganismo? Eduardo, como é que a gente pode começar o programa dando uma definição de veganismo? Então, toda forma é possível de tirar todo tipo de sofrimento animal, né, seja diretamente ou através de produtos, né? Então, toda forma de sofrimento animal a gente tenta tirar de nossa vida, né? Tirar da nossa vida significa alimentação, mas não só? Não, alimentação é o carro-chefe, né? Mas vestuário, entretenimento e, de forma mais polêmica, inclusive testes científicos também contra animais. Como é que é isso no dia a dia? As pessoas estranham quando você fala no veganismo, quando você expõe essas questões de respeito aos animais como sujeitos e não como objetos? As pessoas estranham bastante, mas depois elas começam a se acostumar e começam a respeitar e começam a entrar na sua também, compreender. O mais difícil mesmo no dia a dia é você se policiar e você também se preparar para as situações fora de casa, que fogem um pouco do controle. Mas é tranquilo, depois que acostuma. Eu acho que o mais difícil é a pessoa se conscientizar daquilo que ela está comendo. Por exemplo, quando você compra no supermercado um pacote de carne, você não está pensando que aquele pacote implicou na morte de uma vaca. Quando você compra um pacote de leite, você não está pensando no bezerro que deixou de mamar o leite da mãe dele por conta disso. E você fazer as pessoas pensar nisso é muito difícil, porque a pessoa já está no automático, né? Você vai na prateleira do supermercado, pega o produto, compra, paga, chega em casa e consome. Ninguém para pensar o que significa. A mesma coisa quando a pessoa vai a um circo, a pessoa vai num aquário ver animais. Ah, mas o animal está lá, o aquário é enorme. Gente, mas o oceano, qual o tamanho do oceano comparado a um aquário, por maior que ele seja? A gente está privando o animal da sua liberdade. Mais do que a gente pensar o que significa, é pensar que esse próprio significado ele está em questão, né? Por exemplo, pensar que o bezerro ele deixou de mamar na vaca, isso para muitas pessoas pode ser considerado normal, pode ser considerado natural, né? Pela indústria, pelos consumidores, assim, isso é tido na nossa vida até então como algo legítimo, como algo que faz parte da vida. E o que eu acho interessante é que o veganismo ele vai defender e ele vai reivindicar uma mudança desse significado e fazer desse bebê que deixa de se alimentar da vaca um problema moral, né? O que até então não era visto dessa forma. Então, acho interessante pensar também nessa problemática da mudança do significado. Algo que era visto como legítimo passa agora a ser pensado como um problema ético, um problema moral. Se fala muito que o veganismo seria um movimento de elite, né? Que não seria acessível a todos. Como é que a gente pode responder a isso? Na verdade, eu falo muito que o veganismo ele não é um movimento de elite e que ele parece ser um movimento de elite porque, de fato, ele é um movimento onde ele é muito mais difundido na Zona Sul, de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas o que eu tento trazer é a palavra dessas pessoas que não se enquadram nesse requisito, ou seja, pessoas que são de favela, pessoas que são dos subúrbios, das baixadas, que, na verdade, é um mito de que a alimentação vegana ela é cara. Porque, na verdade, quanto mais pobre menos carne tem no seu prato, menos produtos de origem animal tem no seu prato. Então, eu tento de todas as formas possíveis dentro do meu trabalho, dentro da minha vida pessoal, falar que o movimento vegano ele é elitista sim, mas ele está mudando e ele vai mudar. Ele não precisa ser elitista. Não precisa ser elitista.
Bom, acho que tem uma questão também que é assim, o fato de que hoje, né, em 2018, o veganismo, ou o que a gente entende por veganismo, cresceu bastante, se difundiu muito. E aí eu acho também que hoje a gente não pode mais falar de um veganismo, né? Existem veganismos, né? Existem várias formas de apropriação desse pressuposto de não usar nenhum produto de origem animal em vestuário, roupa, tudo isso. Então, dentro dessa complexidade, vai ter as pessoas que vão querer ir num restaurante caro, comer um prato muito sofisticado, vai ter o pessoal que vai na feira, que vai comprar o seu produto, vai cozinhar o seu produto, vai ter o pessoal que continua vegano, mas que não está muito preocupado assim, se está com uma dieta livre de gordura, de fritura, e vai comer, né, assim, uma alimentação mais junk, né? Então, são vários veganismos e é importante a gente não deixar nenhum lado puxar, né? Então, né, o veganismo é elitista, uma parte do movimento é elitista, sim, mas tem outras tantas, né? Até porque o veganismo, ele começa de uma forma muito contestatória, né? Quando a gente fala de sofrimento animal, a gente está falando de uma exploração do capitalismo sobre os animais, que hoje se dá de uma maneira também inédita, né? Eu acho que o veganismo ele só se torna caro quando a pessoa começa a querer substituir o produto de origem animal por algum produto parecido. E aí, por isso, vem essa ideia do caro. A pessoa, Um exemplo. por exemplo, a pessoa deixa de comer um hambúrguer numa rede de fast food, mas ela vai substituir aquilo por um hambúrguer de carne vegetal. Então, esse hambúrguer de carne vegetal, por ter uma demanda pequena ainda no mercado, é lei da demanda e da procura. Vai custar mais caro do que aquele produto, né, de origem animal. Mas se a pessoa se basear numa alimentação plant-based, que é uma alimentação saudável, baseada em verduras, legumes, frutas, cereais integrais, essa alimentação é, sem dúvida, muito mais barata do que uma alimentação processada, seja ela vegetal ou animal. E quando a gente fala que o veganismo aparentemente parece ser caro, também não é só em relação à alimentação, é em relação à informação, né? Então, tipo, quando eu vendia, na época que eu vendia quentinhas, por exemplo, na favela ninguém sabia o que era veganismo. E a partir do momento em que elas sabem o que é veganismo, o que mais me surpreendeu é que elas não estavam muito preocupadas com a carne em si, sabe? Nessa coisa de, nossa, mas eu não vou poder comer isso nem aquilo. Na verdade, elas se perguntavam, tipo, mas sem carne, como é que eu vou ficar de pé, sabe? Então, era muito mais uma dúvida nutricional e de entendimento perfeito de que não seria caro. Mas o acesso a essa informação nem tinha chegado, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala elitizado, é também as áreas que o veganismo está percorrendo e não necessariamente o valor dele. A gente pode fazer também uma associação a um lado espiritual que dialogue com o veganismo? Sim, com certeza. E voltando também, existem quantas opções vegetais e quantas opções animais? A gente conhece aí o bovino, o suíno e o frango, né? E mais de 3.000 opções vegetais, né? Então, quando se fala também no espiritual, a gente tenta sempre fazer o possível para não haver esse sofrimento, né? Porque nós vemos os animais como seres, nosso próximo, né? Então também são seres com alma, possuidores de alma, de espírito. Então, no próximo bloco, exemplos de crueldade que vão surpreender você e talvez fazer repensar como você se alimenta. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Terapia da Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre veganismo. E a gente terminou com a imagem no final do bloco anterior de uma camiseta que diz: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Por quê? Bom, porque a gente passa por uma série de mecanismos que faz a gente não pensar de onde vem o nosso alimento. Se todo mundo tivesse acesso a essa informação e visse o que acontece com os animais, não só durante a morte, mas antes, a maioria repensaria. Principalmente na questão de que tudo bem, a gente sabe que ali era um animal vivo que faleceu para nos alimentar. Faleceu não, foi morto para nos alimentar. Mas a gente não faz ideia do horror daquilo e a gente se sente confortável no lugar de estar pagando para outra pessoa fazer isso. Muitos de nós não teríamos coragem de fazer isso,
mas a gente acha normal pagar para alguém fazer isso. E a própria forma com que vem embalado também é para a gente não entrar em contato com isso, né? Já vem tudo como se nascesse daquele jeito, aquela peça de carne. Exatamente. É tudo uma maneira de mascarar. Eles deixam a gente distante do que acontece e mascaram para que seja uma coisa bonita, alegre, feliz, quando na verdade toda a indústria da carne, do leite, do ovo é extremamente cruel, faz coisas horríveis que a gente não faria com cães e gatos, por exemplo. Então, por que a gente faz isso? Tem essa questão do especismo, que é considerar que determinadas espécies são superiores a outras. Então, nós humanos somos superiores, cães e gatos, animais de estimação são superiores, mas em detrimento de porcos, galinhas, peixes, né, bois. Todo mundo, vegano ou não vegano, entende que não se deve maltratar um animal sem motivo. Só que a gente frequentemente esquece de se perguntar se o motivo pelo qual a gente está explorando o animal é necessário. Então, essa questão do veganismo, de que nós temos escolha, e é uma coisa que as pessoas geralmente esquecem isso. As pessoas acham que é triste matar um animal para comer, ou seja lá para qual propósito, porque elas precisam disso. Então, o entendimento de que não é necessário, de que você não precisa matar. Então, essa é a questão, assim, eu não maltrataria um animal se não precisasse. Mas aí que tá, você não precisa. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu visitei tanto um frigorífico industrial quanto um matadouro, que se dá nas atividades, elas são feitas de um modo mais artesanal. Né? E são duas situações bem diferentes, né? A gente pode falar que são dois sistemas de produção de carne bem diferentes, mas de igual modo impactante. Né? O que acontece, né, toda a indústria do frigorífico, desse modelo de produção industrial, vai trazer a ideia de que ali você tem regras, de que ali você tem normas, ali tem os princípios do bem-estar. Só que o que eu brinco, né, é dizer que ainda não inventaram um jeito da gente comer carne sem matar o animal. Né? Então, esse processo da morte é um processo bem difícil, inclusive para os próprios trabalhadores. Né? As condições de trabalho dentro do frigorífico é tida como as que mais causam doenças emocionais, doenças físicas. Então, é uma situação difícil. Um dos motivos para eu ter me tornado vegano foi visitar frigoríficos. Quando eu fiz agropecuária, eu tive que ir em matadouros e eu não aguentei ver. Na verdade, eu comecei a me perguntar, me questionar o porquê daquilo. Então, se todos os matadores tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos, a frase do Paul McCartney, né? Então, fica muito claro, se você quiser ver, entrar no YouTube, põe lá terráqueos, né? Escreve um vídeo sobre matando um animal, você vê se você vai aguentar ver aquilo e se você precisa daquilo, daquele sangue todo, daquele sofrimento no seu prato. Aquele sofrimento no seu prato é uma frase que já faz a gente parar para pensar, né? E eu acho que a regulamentação que existe dentro das fazendas de criação não é para o bem-estar animal. A regulamentação daquelas fazendas é para que aquele animal seja produtivo. Não está muito em jogo ali se o animal está vivendo bem ou se está sofrendo. Muito pelo contrário, na verdade. O sofrimento barateia o produto. Né? Cuidar bem do animal torna a carne mais cara, torna os derivados mais caros. Então, se você cria eles de modo que as aves não podem sequer abrir as asas, você consegue colocar mais aves naquele espaço, você consegue ter uma maior produtividade. Então, essa que é a regulamentação na indústria e não o bem-estar dos animais. O engordar precocemente, o fazer com que aqueles animais se transformem mais rapidamente em produtos consumíveis, tudo isso é o objetivo dessa indústria. Exatamente, tudo isso. O objetivo é o lucro. Né? Então, se você consegue alimentar o animal por menos tempo, se você consegue deixar ele num espaço mais reduzido, tudo isso você está economizando dinheiro. E esse é o objetivo da indústria. Uma questão que eu achei também super interessante foi ver como que a própria indústria incorporou, em termos gerenciais e lucrativos, o abate animal. Por exemplo, tem muitos estudos na área de zootecnia que vai dizer que o animal que ele não é abatido estressado, ele vai gerar uma carne de melhor qualidade, com uma coloração melhor, com uma textura melhor. Né? O animal que ele não leva pancada no frigorífico, ele não vai ter hematoma. E esse hematoma significa o quê? Uma parte da carne que tem que ser descartada. Então, assim, todas essas questões, elas não são simples, né? Mas eu gostaria de ressaltar também, assim,
que às vezes há um julgamento sobre os trabalhadores do frigorífico, no sentido deles serem insensíveis, né, deles serem cruéis, mas a questão é mais complexa, né, porque a gente tem que pensar também que essas pessoas, elas têm aquilo de forma muito naturalizada. Né, e você repensar, né, não é só assim ter consciência, é repensar a tua vida, a tua criação, seus valores. Então também eu acho que é um discurso fácil e que acaba também sendo aí pejorativa com relação a esses trabalhadores. Né? Ele sabe que a gente gosta de bicho. Ele sente, né? Ele sente, Mas, complementando o que ela falou em relação aos trabalhadores, existem alguns estudos na área de psicologia que estão demonstrando, inclusive, que regiões com concentração de frigoríficos, matadouros, registram mais casos de crimes violentos, porque a pessoa ela está habituada a gerar aquele sofrimento no animal e a gente consegue identificar quando o animal está sofrendo. Então, ela passa por um processo de dessensibilização e acaba provocando sofrimento nos outros humanos. Então, aumenta o índice de violência doméstica, por exemplo. Existem alguns estudos provando isso também. E, como ela disse, muitas vezes os trabalhadores não têm opção além daquilo. Então, não é culpa deles. Então, no próximo bloco, pode ser uma delícia ser vegano. E o entretenimento, que é um dos aspectos polêmicos também dentro do veganismo. Não sai daí, mais antes, se liga nessa dica. O site Escolha Veg é um projeto da Mercy for Animals, uma organização não governamental e sem fins lucrativos dedicada a prevenir a crueldade contra animais explorados para consumo e a promover escolhas e políticas alimentares compassivas. Acesse o site. O Unidiversidade está de volta na Terapia, na Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre veganismo, que também pode ser, aproveitando a nossa chefe, uma delícia? Com certeza. As pessoas têm, às vezes, um conceito enraizado, né, de que se você tirar a carne, você não vai ter opção nenhuma para comer e que só vai sobrar coisas ruins, né? E aí eu sempre começo do básico. Eu sempre falo, mas você não come arroz e feijão, você não gosta daquele feijãozinho da sua avó, que às vezes não tem carne nenhuma, sabe? Ele é só temperado com um velho e bom alho. Então eu sempre tento resgatar essa ideia de que não só a comida simples, mas a comida da alta gastronomia também, ela pode ter muito sabor, pode ser muito gostosa e fácil de fazer, né? Que também é um tabu. Mas e o outro tabu é que se você não comer carne, você não vai ter força para trabalhar. Pois é, isso aí vem do mito de que as únicas fontes de proteína são os animais, né? Os produtos de origem animal. É um mito, como eu falei, porque a gente tem os legumes, né? Os vegetais, como fontes de proteína vegetal, né? Dentre as maiores fontes no reino vegetal, a gente vai ter as leguminosas. As leguminosas são os feijões, o grão de bico, as lentilhas, a ervilha e a soja. São excelentes fontes de proteína e ninguém vai ficar doente, ninguém vai cair, vai dar para trabalhar, vai dar para carregar peso, vai dar para malhar. A gente tem fisiculturistas veganos que se alimentam de proteína vegetal, não passam fome, não ficam fracos, só se utilizando dessas proteínas, sem comer nada de carne. Acho que na maior parte das vezes a gente vai tratar a alimentação ou do ponto de vista nutricional, médico, ou do ponto de vista econômico. Mas a alimentação ela tem um componente, né, cultural, antropológico, que é muito significativo. E a carne, né, na nossa sociedade, nem sempre foi assim. A gente pode dizer, principalmente ao longo do século XX, que a carne ela se tornou o item central da nossa dieta. E aí... né, antes não era. Não era. Tem uma historiadora, Joana Medrado, que ela conta na tese dela como que final do século XIX, começo do século XX, foi criado, né, essa ideia de que o consumo de carne deveria ser indispensável, mas que antes não era. Pelo contrário, havia estudos, né, dizendo, por exemplo, que o queijo feito de soja na China, ele tinha mais proteína do que a carne. Mas, né, assim, essas questões elas foram mudando e a carne se constituiu a partir dessa centralidade. E é interessante como que na nossa cultura alimentar, quando a gente vai no restaurante, na casa, a carne está lá. E a gente não consegue pensar fora. As pessoas perguntam, mas como que você vai comer isso sem carne? Eu acho que muito do mito dessa proteína animal, né,
está vinculado a gente não pensar que o animal ele consome o vegetal e a partir desse vegetal que o animal consumiu é que a gente vai tirar as nossas fontes, os nossos minerais, as nossas vitaminas. Então ninguém pensa assim, a vaca, o que a vaca se alimenta? A vaca se alimenta, né, principalmente de capim, né? Lógico, hoje tem a soja, também outro vegetal, né? Tem a ração à base de soja, mas a gente vai comer a carne da vaca e essa carne está com mineral, com, né, ferro, principalmente, que as pessoas falam por conta da anemia, né? Oriundo da onde? De um vegetal que esse animal comeu, né? E ninguém pensa nisso, né? A fonte primária, né, dos nutrientes são os vegetais, mas ninguém para pensar nisso. A gente falou aqui em sofrimento, em emoção, no bloco anterior. Há muitas pessoas que também, para questionarem os preceitos do veganismo, dizem, mas as pessoas estão comendo vegetais. Não há sofrimento aí também? Em 7 de julho de 2012, Philip Lowe, né, na Universidade de Oxford, ele, com mais outros neuroquímicos, neurofísicos, eles provaram que os animais têm consciência, né? Então, esse foi um estudo polêmico e inédito, mostrando que os animais, como aves, alguns peixes, provando que eles têm consciência, então, portanto, eles sofrem. Então, se eles sofrem, eles sentem medo, eles sentem toda a tensão da morte, e tudo isso também passa para a carne, passa para a gente, né? Então, além deles estar sofrendo, então, nós temos nossa família, eles também têm família, nós também temos medo, eles também sentem medo, frio, calor, tudo como nós. Então, resumidamente, sentimentos. Passando por outros termos mais fisiológicos, as plantas não têm sistema nervoso central, né, como nós e os animais. Então, já seria um outro estudo, né, mas as plantas não têm cérebro, órgãos como nós e não tem esse sentido de dor, né, de vivência como animais. Tudo bem, quem sabe um dia a gente vai descobrir que elas também sentem alguma coisa. Mas a questão é que para você produzir a carne, você mata muito mais planta do que se você consumir diretamente a planta. Porque, como ela estava falando, né, o boi, mas não só o boi, né, eles comem rações à base de soja, de trigo, de milho. E então você imagina que você vai ter que desmatar uma área enorme, se você não criar direto o boi no pasto, você vai ter que desmatar uma área enorme para criar uma produção de trigo, de soja, de milho. Então você vai estar matando esse milho, esse trigo, essa soja e fora o desmatamento. Então você mata muito mais plantas comendo animais. Fora que o contato com a terra ele é muito mais interessante, né, do que você... Só acho que um pouquinho de reflexão, sabe, antes de querer atacar, a pessoa pensar o que é mais natural, né? Eu colher um alface, eu colher uma rúcula, ou eu enfiar a faca num porco e matar um porco, sabe? Então o contato com a natureza também é muito interessante. E a gente chega no que já comentaram aqui sobre a questão da indústria, que eu sempre brinco que se a gente vivesse mais ao ar livre, né, num sistema onde não tivesse indústrias e tudo mais, a gente ia ter duas opções. Ou a gente ia ter que caçar os animais, né, ou a gente simplesmente ia ter preguiça ou empatia e ia preferir se alimentar de vegetais, porque dá muito trabalho, ao contrário do que se parece, você caçar um animal, né? Então, a questão é, voltando agora para a nossa realidade, a gente tem modelos de indústrias, então por que a gente não faz indústrias escolhendo melhor o que a gente come? Então, por que não uma indústria que investe muito mais em uma alimentação baseada em plantas do que uma indústria que financia mortes? Assim, uma reflexão relativa às crianças. Você, quando leva uma criança numa excursão escolar, você leva numa horta, você não leva num matadouro. E porque isso é muito agressivo, isso não é natural do ser humano. As crianças, elas têm uma empatia que a gente perde depois de adulto. Então, eu sempre proponho esse questionamento. Você está dando carne para o seu filho. Se ele descobrisse que você está compactuando com isso, ele te perdoaria? É uma coisa assim a se pensar. Porque se a criança soubesse de onde vem, o que acontece, ela não ia querer comer. E é o que vem acontecendo. Muitas vezes a gente vê muitos vídeos na internet de crianças questionando isso quando elas descobrem. Porque a natureza do ser humano não é essa, de ser cruel, de matar um animal. Todo mundo naturalmente tem empatia, só que a gente perde isso ao longo da vida. Então vamos resgatar a nossa criança
Interior, desculpa. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Thalita, Eduardo, Cláudia, Ana, Fernanda e Eduardo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Seja